Antes de mais nada quero só dizer que, como o Cell é mais forte nesta teoria, ele já teria o SSJ2, inclusive este Cell é mais forte que o Cell super perfeito da história original. Kami-sama também foi revivido, já que o Piccolo foi revivido, e então Kami-sama reconstrói o Templo Celeste, já que o templo tinha sido destruído pelos androides. Ao reconstruir o templo, Kami-sama também reconstrói a sala do templo e faz a gravidade estar aumentada 200 vezes, hora ser o equivalente a um ano lá dentro e não poder envelhecer. Kami-sama também decide melhorar as esferas do dragão e para isso convoca todos os guerreiros Zé para eles irem à plataforma celeste, e quando todos chegam, Kami-sama explica o seu plano, que no caso o plano é todos eles darem 10% dos seus poderes máximos para o Shenlong e assim o Shenlong não ter tantas limitações em alguns desejos. Todos aceitam e assim Kami-sama invoca o Shenlong e assim o Shenlong passa a ser azul. Bem, agora o Shenlong podia realizar 10 desejos e agora só precisa de 6 meses para voltar a ser invocado. Detalhe: o azul do Shenlong é como o azul do SSJ Blue. Depois disso Kami-sama pergunta se algum dos guerreiros Z quer fazer um desejo e Cell diz que quer. Então Cell diz para Shenlong o seu desejo, e o desejo é para todos os habitantes da Terra terem o mesmo potencial de evolução que Goku e Vegeta, e também para o povo de Namekusei ter o mesmo potencial de evolução que Goku. Todos ficam surpresos com o desejo de Cell, mas ficam contentes pois isso vai ajudar os habitantes da Terra e os habitantes de Namekusei a ficarem mais fortes. Depois disso Kami-sama volta a perguntar se alguém quer fazer um desejo e todos dizem que não. Com isso, Kami-sama manda o Shenlong voltar para dentro das esferas e assim o Shenlong o faz. Como a sala do tempo foi melhorada, os Saiyajins, Piccolo e Cell decidem usá-la para ficarem mais fortes em um curto espaço de tempo. Com isso, eles entram e decidem ficar lá por um ano, que seria hora cá fora. Aqueles que teriam dificuldades por causa da gravidade seria Piccolo e Cell, pois nunca treinaram sobre a gravidade aumentada. Para o treino ser mais efetivo para todos, Cell decide criar os Cell Juniors e, como é óbvio, eles têm os mesmos poderes que Cell. Piccolo, ao ver isso, também decide criar filhos para o treino ser ainda mais intenso. Ao passar de 6 meses, os filhos de Piccolo se fundem e os filhos de Cell também se fundem, assim nascendo o Super Piccolo Jr. e o Super Cell Jr. Lembrando que nesta altura tanto o Cell como os Cell Jr. já tinham a forma dourada. Com isso ter acontecido, os dois já passavam Goku e Vegeta, mas ainda não chegaram ao nível de Gohan e Trunks. Porém, como os Cell Jr. se fundiram, eles passam o nível de Gohan e Trunks de uma forma absurda, inclusive eles já estão no nível de um anjo. Com o passar dos outros 6 meses que faltavam, todos saem da sala do tempo. Kami-sama, ao ver 2 seres que ele nunca tinha visto, logo pergunta quem são eles. Cell Jr. e Piccolo Jr. se apresentam e dizem que são filhos de Piccolo e Cell. Kami-sama, quando olhou melhor, já estava desconfiando de eles serem filhos de Piccolo e Cell, mas quando eles se apresentaram, as desconfianças de Kami-sama logo se tornaram em certezas. Depois desta conversa, Kami-sama recomenda para eles irem treinar com o Sr. Kaiô para aprenderem novas técnicas e todos acham uma boa ideia. Como o Goku sabe o teletransporte e os 2 Cell também por causa de terem as células de Goku, seria muito fácil para o grupo ir para o planeta do Sr. Kaiô. Quando eles lá chegam, o Sr. Kaiô os cumprimenta e diz que sabe o porquê de eles terem vindo aqui e também diz que lhes vai ensinar a Genkidama e o Kaioken, e todos concordam. Porém Goku, como já sabia o Kaioken e a Genkidama e os Cell também por causa das células de Goku, eles os 3 vão só aprimorar essas técnicas enquanto que os outros têm de aprender.
Passado uns 2 meses, aqueles que ainda não tinham as duas técnicas, já as sabiam usar com certa facilidade. Piccolo podia usar o Kaioken até a 20 vezes aumentado. Super Piccolo Júnior podia usar o Kaioken até 30 vezes aumentado. O Vegeta podia usar o Kaioken até 35 vezes aumentado. Gohan e Trunks podiam usar o Kaioken até 50 vezes aumentado. O Goku e o Cell podiam usar até 20 vezes aumentado, mas agora o Goku pode usar até 40 vezes aumentado. O Cell pode usar até 90 vezes aumentado e o Super Cell Júnior pode usar até 100 vezes aumentado. Gohan e Trunks pedem a Sr. Kaiô para lhes passar treinos mentais, isto se ele for bom com esse tipo de treinos. Sr. Kaiô diz que tem alguns conhecimentos sobre treinos mentais, mas se eles querem melhor os treinos mentais têm que treinar com o Supremo Sr. Kaiô, e ele explica quem é o Supremo Sr. Kaiô. Gohan e Trunks perguntam onde fica o planeta do Supremo Sr. Kaiô e o Sr. Kaiô lhes diz a direção do planeta, porém têm de ser levados com o teletransporte do Goku ou dos dois Cell. O Cell se oferece para os levar até lá e os dois aceitam. Sendo assim, os três vão para o planeta do Supremo Sr. Kaiô e quando eles lá chegam os três se apresentam e o Supremo Sr. Kaiô diz que já sabia que eles são, pois o Sr. Kaiô lhe tinha dito quem eles são e que iriam vir para cá e também o porquê de eles virem para cá. O Supremo Sr. Kaiô diz que antes de começar o treino quer que um deles tire a espada Z do lugar e o Trunks diz que ele quer tirar, e como o Trunks é bem forte ele consegue tirar a espada com bastante facilidade. O Supremo Sr. Kaiô e o Kibito se assustam com tamanha facilidade que o Trunks tirou a espada. O Supremo Sr. Kaiô decide testar a espada e cria algumas pedras bem duras e o Trunks vai-as cortando. Mas quando o Supremo Sr. Kaiô cria a pedra com o material mais resistente do universo e lança a pedra na direção de Trunks, quando o Trunks tenta cortar a pedra, a espada Z se quebra e de dentro da espada sai o Supremo Sr. Kaiô de 15 gerações passadas. O Supremo Sr. Kaiô de 15 gerações passadas pergunta quem foi que o tirou de dentro da espada e o Trunks diz que foi ele. O Supremo Sr. Kaiô diz que como forma de agradecimento vai desbloquear os poderes ocultos de Trunks e o Trunks, como não é burro, ele logo aceita. O Old Kaioshin diz que o ritual demorará 25 horas e o Trunks diz que não há problema. Enquanto o ritual acontecia, Gohan e Cell pedem que o Supremo Sr. Kaiô lhes ensine algumas técnicas e o Supremo Sr. Kaiô diz que sim e que lhes vai ensinar algumas técnicas, dentre elas o teletransporte dos Kaioshins e técnicas de cura. Quando as 25 horas acabam, o ritual de liberação dos poderes ocultos de Trunks acabam e o Old Kaioshin diz para Trunks aumentar o seu Ki ao máximo e o poder do Trunks seria tão grande que até fez um certo gato roxo acordar. Trunks se impressiona com tamanho poder e este poder podia ser sentido de todos os universos, pois o poder de Trunks é maior que o poder de alguns anjos, dentre eles os Vados. Zeo e Daishinkan também sentem o poder de Trunks e ficam bastante surpresos por um Ki tão poderoso ter vindo de um mortal. O Old Kaioshin diz que o atual poder de Trunks é maior que o poder de um deus da destruição e de um anjo também, e os anjos são bem mais fortes que os deuses da destruição. Trunks, Gohan e Cell perguntam sobre quem são os deuses da destruição e os anjos. O Old Kaioshin explica e blá 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 que ninguém quer saber disso, o que importa é ver os guerreiros fortes. Bem, agora o Trunks tem um controlo do corpo nunca antes visto graças ao ritual e com isto o Trunks já alcançou o Ultra Instinto, porém nem aguentava 5 minutos pois o seu corpo ainda não estava acostumado. Whis estava vendo tudo o que está acontecendo no planeta Supremo e se impressiona ao ver Trunks usando o Ultra Instinto. Whis decide por enquanto não ir ter com Trunks pois queria o vigiar um pouco mais.
Bem, Old Kaioshin pergunta a Guan se ele também quer os seus poderes ocultos desbloqueados e, como é óbvio, Guan aceita, pois viu que o ritual de liberar os poderes ocultos de alguém resulta mesmo. Passado as 25 horas o ritual acaba e o Old Kaioshin diz para Guan aumentar o seu Ki ao máximo, e quando Guan o faz, o seu poder é sentido em todos os universos e os deuses e anjos se assustam ao saber que veio outra vez uma energia monstruosa vinda do universo 7, mas desta vez de outro guerreiro. Guan é um pouco mais fraco que Trunks, mas mesmo assim Guan supera o poder de alguns anjos. Tal como o Trunks, o Guan agora também já alcançou o Ultra Instinto, mas só o conseguia usar nem por 5 minutos. Bem, desta vez Whis decide agir e vai de imediato para o Planeta Supremo. Quando ele lá chega, diz que quer falar com o Guan e o Trunks. Os dois aceitam falar com o Whis, pois não sentem nenhum pensamento negativo vindo de Whis. Bem, Whis primeiro parabeniza eles pelo enorme poder deles sendo apenas mortais, e Whis também pergunta se um deles quer se tornar Deus da Destruição. Guan e Trunks recusam, pois não são pessoas que só pensando em destruição, já que eles não se querem tornar deuses da destruição. Então Whis pergunta se eles querem dominar o Ultra Instinto, e Whis diz que aquilo que tiveram a usar chama-se Ultra Instinto, e Whis também explica tudo sobre o Ultra Instinto. Guan e Trunks aceitam ir treinar com o Whis, e antes deles partirem, Guan e Trunks agradecem pela ajuda dos Kaioshins e então vão-se embora com Whis para o planeta de Bills. Enquanto isso, Cell decide continuar no Planeta Supremo para aprender algumas técnicas dos Kaioshins. Bem, quando Guan, Trunks e Whis chegam ao planeta de Bills, os três são recebidos por Bills e Bills pergunta ao Whis quem são as duas pessoas que estão com ele. Whis diz que eles são Guan e Trunks e que os dois são os dois mortais que liberaram aquele poder enorme que até ultrapassa o poder de um anjo. Bills se assusta ao saber que são eles os mortais que liberaram aquele poder gigantesco. Bills pergunta se eles querem se tornar deuses da destruição e os dois dizem que não. Os dois dizem que só querem ser fortes para proteger aquelas pessoas que eles gostam. Bills entende o lado deles e diz que não tem problema nenhum em eles ficarem no seu planeta, e Bills também diz que eles o motivaram a se tornar mais forte e que tem como objetivo número 1 ser o deus da destruição mais forte de todos. Guan e Trunks ficam contentes ao saber que motivaram alguém a se tornar mais forte. Durante o treino, Bills pergunta se no planeta que eles nasceram tem boas comidas. Guan e Trunks dizem que o planeta Terra tem ótimas comidas e eles recomendam ao Whis e Bills irem ao planeta Terra a experimentar as comidas. Whis e Bills se interessam e dizem que mais tarde irão ao planeta Terra. Bem, todo o universo seguia em paz, mas daqui a 7 anos tudo pode mudar e pode ser uma grande ameaça que aí vem.